Saúdo, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Que Deus bendiga, que Deus ilumine, que Deus venga a bendecir a cada uno de los hermanos que aqui estão. Culto de missões e vamos falar em línguas, não é verdade? The grace and peace of Jesus Christ for you. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com você. Um privilégio grande estar aqui mais uma vez. Louvo a Deus pela vida do nosso querido pastor Sâncio Soares, nosso diretor da mesa da nossa convenção, uma mesa da Assembleia. Deus também abençoe poderosamente a sua muito digna esposa, nossa querida pastora Marta Soares. Deus abençoe a toda a igreja, todo o corpo de obreiros. É um privilégio grande estar aqui. Quero também, com muita alegria, cumprimentar a todos os nossos irmãos internautas que estão nesse momento nos acompanhando. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o teu coração. Assim diz o Senhor. Amados, eu quero agradecer a Deus pelo privilégio que Ele me dá de servi-lo juntamente com a minha família. Assim como o nosso querido irmão Josué fala e escreve, ele disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Estou aqui acompanhado da minha querida esposa Lidiane Couto, esta mulher, esta joia, esse tesouro que Deus colocou ao meu lado para juntos servirmos ao Senhor. Que Deus venha abençoar cada obreiro, cada obreira, cada irmão, cada um daqueles guerreiros missionários que tem investido tempo, tem investido esforço nesta obra. A palavra de Deus diz, meus amados, que a obra realizada por cada um de vós nesta missão não é vão, não é vão. Aleluia. O Senhor, Ele tem recompensas para aqueles que trabalham para Ele. Aleluia. E eu tenho vivido as maravilhas do Senhor na minha vida, em meu ministério, e quero nesta noite compartilhar um pouco daquilo que Deus, Ele tem feito em nossas vidas, e quero também trazer-vos uma palavra da parte de Deus. E eu tenho ultimamente buscado a Deus e dito: Senhor, usa esse pequeno vaso, esse pequeno servo, sempre para trazer uma palavra, aquela que o Senhor quer. Antes eu preparava uma mensagem, agora eu quero somente orar e meditar na palavra e alimentar-me da palavra e dizer: Senhor, fala à tua igreja aquilo que o Senhor quer falar. Mas é tão difícil, né? Muito difícil, sempre quando chega na hora, vem aquele temor, aquele medo, mas eu falei: Senhor, eu ainda assim eu vou confiar um pouco mais. Mas aí vem de novo aquela dúvida, falou: vai para a Bíblia e procura aí um texto, daqueles que você já pregou, e aí, tentado ali, ainda abri a Bíblia, fui para uma palavra, mas aí o pastor Sâncio, quando subiu aqui, ele falou quase que umas 8 ou 10 vezes a palavra culto. E foi aquilo que o Senhor já tinha colocado no meu coração para trazer aqui nesta noite. Eu falei: então, Senhor, está confirmado, esse é o sinal que eu estava esperando da tua parte, alguma coisa que o Senhor pudesse me fazer ver que realmente o Senhor colocou uma palavra no meu coração. Quem crê? Então, abra a sua Bíblia comigo no livro, na carta que Paulo escreve aos Romanos, no capítulo de número 12. A carta que Paulo escreve aos Romanos, no capítulo de número 12, versículo de número 1. Enquanto os irmãos procuram, eu quero trazer uma palavra de incentivo a los obreiros em Espanha.
permaneçam firmes e constantes, sempre abundantes em la obra del Senhor, porque o Senhor, Ele tendrá recompensas para cada um de vosotros. Que Deus bendiga nossos irmãos em Espanha. A palavra de Deus nos diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, não vos conformeis com este mundo, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis, quantos querem experimentar mais uma vez? Qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É um texto muito conhecido, tema outrora que nós utilizamos aqui da nossa igreja. E nesta noite memorável, aqui nós temos algumas bandeiras fazendo aqui alusão à missão da igreja. E a noite de hoje temos um culto intitulado como culto de missões. Culto de missões. Eu quero destacar essas duas palavras, culto e missões. Eu quero analisar profundamente com a igreja nesta noite a palavra culto. O que é culto? O que é um culto? Se nós paramos para observar aquele rito comum, aquele momento em que a igreja antiga, de onde saíram os protestantes, o culto ficou engessado, o culto ficou mecânico, o culto se transformou em algo natural. Muitos europeus não vão ao culto, porque se acostumaram a ver uma prática comum, corriqueira e normal. O culto deixou de ser uma coisa desejada. O culto deixou de ser um momento desejado, um momento necessário para algumas pessoas. Algumas pessoas se contentaram a passar a apenas assistir um culto através das redes sociais. Algumas pessoas passaram a dizer: já não necessitamos ir a um culto. O que é um culto? As pessoas deixaram de admirar o momento do culto. E as pessoas deixaram de conhecer de fato o que é um culto. Eu quero estar trazendo aqui da parte de Deus uma palavra diretamente do trono, do coração de Deus para as nossas vidas, acerca da importância do culto, ou até mesmo da igreja nos dias atuais, resgatar o entendimento do culto verdadeiro no coração das pessoas. O culto caiu em descrédito. Ultimamente o culto em muitos lugares caiu em uma rotina. Em muitos lugares o culto deixou de ser algo sobrenatural
para ser algo natural. Deus somente conhece dois tipos de seres humanos na terra: homens naturais e homens sobrenaturais. Seres humanos naturais e seres humanos sobrenaturais. O que foi dito dos nossos jovens: não é normal ver jovens um dia todo servindo em uma igreja, cultuando. Isso hoje em dia é sobrenatural. O que é um culto? O versículo ora lido nos traz um entendimento que o culto deve ser racional. Essa palavra racional denota compreensão, entendimento. Nós devemos conhecer e ter entendimento do que realmente é um culto. Um culto não pode ser emocional. Um culto deve ser racional, porque deve partir desse princípio: eu sei o que eu vou fazer, eu sei o que demandam de mim no culto, eu sei qual é a minha função no culto, eu sei como eu devo me comportar no culto, eu sei o que eu devo fazer no culto, eu sei o que deve realmente me motivar a ir a um culto. Então nós partimos desse princípio que um culto, ele é racional. Então devemos compreender o que é um culto. Segundo a gramática, o dicionário, um culto é uma manifestação coletiva de pessoas determinadas a venerar, honrar uma divindade. Um culto é uma reunião coletiva daquelas pessoas que decidem honrar, venerar a uma divindade. Não são somente nós, os evangélicos, que cultuamos. Existem muitas outras manifestações culturais, religiosas, que cultuam. E eu paro para observar um pouco acerca da qualidade desse culto. Entre aqueles que vão somente reunir para venerar, para adorar as suas crenças divinas. Nós bem sabemos, temos convicção disso, que o Deus vivo da igreja, Ele é o Criador dos céus, da terra. Ele não está morto, Ele está vivo. Mas eu vejo como algumas manifestações religiosas se reúnem em uma reunião cultica para venerar, para cultuar, para ofertar a símbolos inanimados. Quando algumas manifestações culticas decidem reunir pessoas para se prostrarem, venerarem, adorarem, cultuarem a postes ídolos inanimados de pedra, de madeira, de ouro. E a igreja do Senhor
se reúne para venerar, para adorar, para cultuar a um Deus vivo. Essa é a definição natural de um culto. Mas eu quero vos apresentar uma definição espiritual, viva, eficaz, verdadeira, funcional de um culto racional. O culto racional. Qual é o culto racional? Que eu entendo que estou vindo adorar, venerar, cultuar a um Deus vivo, mas não é somente isso. Tem algo a mais. Eu saio de casa, eu me preparo para vir invocar a presença deste Deus vivo em nosso meio. Saímos de casa com um compromisso. Eu vou invocar a manifestação pública do Deus vivo em nosso meio. Essa é a nossa realidade. Esta é a realidade da Igreja de Cristo. Esta é a realidade do culto verdadeiro. Isso que Ele quer de nós. Estamos em um culto de missões. E dentro de alguns minutos eu quero falar sobre missões. Mas em nenhum momento Cristo, Ele deu uma ordem e disse: igreja, tereis que cultuar. Quando estamos diante de um culto de missões, compreendemos e sempre repetimos, a ordem da igreja ou a ordem que Cristo deu à igreja ide por todo mundo e pregai o evangelho. Fazei discípulos em todas as nações. Pastor, não foi dada uma ordem para o culto, foi dada uma ordem para a missão. E por que eu devo cultuar? Porque é uma necessidade da igreja. A missão é uma necessidade de Cristo. E o culto é uma necessidade da igreja. A igreja necessita fazer ação para dar continuidade à missão de Cristo, que não é da igreja, é de Cristo. Mas um culto é a necessidade de uma igreja que faz missão. Culto de missão é um culto de invocação da presença de Deus sobre a vida daqueles que compreenderam a importância de sair pelas portas da igreja, pelas portas físicas do templo, para fazer missão lá fora. A missão da igreja não é dentro. A missão da igreja é fora das quatro paredes. A palavra igreja no Novo Testamento significa tirados para fora. E nós compreendemos que, primeiro, para ser retirados para fora, temos que estar dentro. Dentro
de um culto verdadeiro e racional. Nós compreendemos, então, que é necessário para nós reunirmos no culto. Eu mencionei aqui nesta tarde que nós, pastores, missionários, estamos no campo. E quando vemos a manifestação cultica, verdadeira e racional aqui, ficamos desejosos de estar aqui. Ficamos desejosos de estarmos comungando com a igreja aqui, local. Desta manifestação da presença daquele verdadeiro que é invocado neste lugar. Este não é outro lugar senão aquele que foi consagrado como casa de oração. E então nós saímos da nossa casa e viemos aqui reunidos para orar, para clamar e interceder. E o nosso maior objetivo é que haja a manifestação da presença de Deus. Existem alguns conflitos que a maioria dos pregadores carregam. E eles ficam relutantes e ali conflitantes consigo mesmos, querendo fazer acontecer a manifestação da glória de Deus, da presença de Deus no recinto. Mas eu tenho aprendido algo no decorrer da caminhada, que a manifestação da presença não depende do meu esforço para que ele venha. Escute, a manifestação desta presença não depende da minha habilidade, do meu vernáculo, da maneira como eu falo, como eu exponho a palavra da verdade. A manifestação da presença é um resultado primeiro do querer dele em vir. Eu tenho uma mensagem para a igreja. Ele quer se manifestar aqui esta noite. Quando observamos o que a Bíblia chama dos filhos das trevas, daqueles que prestam um culto irracional, porque só pode ser irracional se prostrar diante de uma pedra, de um pau, de um gesso. Pedir alguma coisa a um pedaço de pau, de pedra. Mas Jesus Cristo nos ensinou. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estarei. Algumas pessoas se perguntam dizendo assim: mas Jesus já está dentro de mim, e eu posso estar em casa e sentir a presença dele em mim. Isso é verdade, mas nunca uma reunião tua consigo mesmo produzirá uma manifestação pública e exterior do poder e da manifestação da glória de Deus no ambiente, porque isso se dá quando no mínimo duas pessoas decidem estar reunidas em um culto santo e agradável a Deus. E o princípio da reunião é reverência, santidade, união, submissão às autoridades que Ele mesmo levantou na igreja.
Nesta tarde, o nosso pastor Jefferson Kennedy nos trouxe uma palavra poderosa acerca da importância de um corpo ministerial, de uma igreja estar alinhada, coesa, de mãos dadas, debaixo de uma autoridade espiritual que Deus levantou. Então, quando Deus ele está vendo uma reunião cultica, onde todos têm a mesma consciência, todos estão interligados em um mesmo amor, em um mesmo sentir, em um mesmo propósito, em uma mesma reverência, em um mesmo propósito, dizendo: ora vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus, vem Espírito Santo, manifesta Espírito Santo. É impossível sair daqui sem ver a manifestação do Espírito Santo em nosso meio. E a transformação que o texto nos propõe a que vivamos em todo o nosso viver começa em uma renovação de entendimento que somente acontece em um culto verdadeiro. Porque culto de criança, culto de jovem, culto de adolescente, culto de família, culto de missões. O bem da verdade é que o termo não é esse. O termo original é culto, com a participação da família, com o tema família, culto com o tema missões, culto para Deus, promovido pelo ministério infantil, porque o culto não é para mim. Nunca diga ou fale com alguém ou pergunte a alguém: você gostou do culto hoje? Você gostou do culto hoje? Porque o culto não é para que eu goste, o culto é para que Deus goste. Hoje é um culto a Deus, é um culto de invocação. Estamos invocando: vem Senhor, manifesta a tua presença e abre o entendimento para que haja um renovo de entendimento acerca da importância de fazer missões, Prepara, Senhor. Aí o Senhor está aqui preparando. Capacita, Senhor. O Senhor está aqui capacitando. Aí você está desempregado e está dizendo: Senhor, hoje é culto de missões, eu quero ofertar, eu quero fazer missões com a minha oferta, eu não tenho um emprego. Abre a porta de emprego. E você está onde? Num culto aonde Ele está aqui, ouvindo a tua oração, ouvindo o teu propósito, e Ele então começa a mover o sobrenatural. E eu já quero começar a profetizar sobre a tua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Um culto é diferente de oculto. Não viemos para um culto mais, porque nenhum culto é igual ao outro. Cada culto tem uma manifestação diferente. É o mesmo Deus, mas é o mesmo que opera tudo em todos como Ele quer. Hoje de uma maneira, amanhã de outra e hoje de outra. Ele está aqui, Ele está trabalhando no teu entendimento, Ele está abrindo o teu entendimento. Um culto não pode se resumir em expor para Deus as minhas necessidades. E aqui se prepara, porque é algo fortíssimo para a sua vida. Eu bem sei o que eu vou falar, porque quando nós vamos ao campo missionário, lembra, pastora Marta, um dia na sua casa,
E a senhora olhou para nós lá, 2015, 2016, não me lembro muito bem. E eu vi nos seus olhos uma preocupação. Como pode esses missionários estarem lá na Espanha? Como pode eles enfrentarem toda essa dificuldade, deixarem tudo e dependerem exclusivamente de Deus? Nós deixamos no Brasil toda a vida que nós tínhamos para abraçar toda a vida que Deus tinha para nós. Veja bem, nós deixamos atrás toda a vida que nós tínhamos para abraçar toda a vida que Deus tinha para nós. E Jesus Cristo diz que Ele tem vida abundante para dar. Posso resumir a minha vida missionária de 10 anos na ADEF? São 10 anos de vida abundante. Te prepara para aquilo que Deus quer falar contigo. Pare hoje de vir ao culto para expor para Deus as tuas necessidades, porque culto não é lugar de que tu exponhas as tuas necessidades. Expor as tuas necessidades é no teu quarto. Entra no teu quarto e fala com teu pai em secreto e exponha a ele todas as suas necessidades, angústias e questões. Mas no culto, venha determinado, venha determinada em dizer: Senhor, qual é a tua necessidade na minha vida? Senhor, qual é a tua necessidade na minha vida? Senhor, o que é que tu queres de mim? Porque a palavra culto é serviço, a palavra culto é serviço, a palavra culto é serviço. Senhor, eu quero fazer, eu quero trabalhar, eu quero. O que é um culto? Um culto pode ser qualquer coisa, meu irmão, mas nesta noite Deus está falando o que é o culto. O culto não é querer que Deus se manifeste quando eu venho aqui de qualquer maneira, com um pensamento egoísta, dizendo: Senhor, eu preciso disso e daquilo. Olha, eu vou cantar 2 hinos, Senhor. Eu vou cantar um hino rápido de alabança, de júbilo. Vou cantar um hino mais lento de adoração. Vou tirar uma oferta e, Senhor, agora eu quero que o Senhor fale comigo. De qualquer maneira, sem reverência, sem santidade, sem unidade, sem submissão, sem conhecimento, porque é o conhecimento que renova o meu entendimento, que transforma a minha maneira de viver para Deus. E eu vou compreendendo de fé em fé e de glória em glória. Por quê? De fé em fé e de glória em glória. Na medida que o teu passo de fé é dado, no mesmo nível Deus derramará glória, 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 glória. Então começa a igreja a glorificar, porque em um culto é necessário som, é necessário som, é necessário palavras. Entenda, o poder não está no teu pensamento, o poder está na palavra.
Presta, pega, observa, ó. Não se trata disso aqui, ó. Não. No culto é para abrir a boca e adorar. Enquanto você abre a boca e adora, Ele está vendo as tuas necessidades. Profetiza, põe a mão no peito e diga assim: alinhando, mais forte, alinhando as minhas necessidades com o propósito dEle. Se as tuas necessidades estão fora ou contradizentes com a vontade dEle, para de se preocupar com isso. No culto Deus fala, no culto Deus opera, mas abre a tua boca para adorar. Escute. Os cientistas, e eu estudei isso quando era pequeno, diziam que o átomo era a menor partícula da matéria, indivisível. Quantos aqui estudaram isso em ciência? O átomo é a menor partícula da matéria e é indivisível. E o átomo tem um peso, e toda a matéria tem um peso. Então os cientistas começaram a estudar mais, assim como profetiza o profeta Daniel, que no final dos tempos a ciência se multiplicaria. E os cientistas disseram assim: que tal se nós começarmos a desenvolver um método de quebra das partículas para ver em quantas partículas o átomo pode se dividir? Vamos ver se o átomo pode se dividir. E para surpresa deles, eles conseguiram dividir o átomo. E eles quiseram avançar ainda mais e disseram: como seria então a menor partícula? Vamos continuar dividindo. Então eles começaram um programa que vocês podem pesquisar hoje, chamado de colisão de partículas. Aqui na Europa existem algumas unidades que trabalham com isso. E o objetivo deles é chegar na menor partícula que a matéria pode revelar. Estão preparados? E eles começaram a dividir, e a subdividir, e a subdividir. E para surpresa dos cientistas, recentemente, eles descobriram uma matéria muito pequena, muito insignificante, bóson de isso. E eles disseram: queremos ainda mais. E eles continuaram, e estão continuando. Em um relato de uma neurocientista, que é pastora no Brasil, ela estava explicando que eles conseguiram dividir a matéria em um micro tamanho que eles não sabem identificar a sua forma. Eles não conseguem dar nome a essa forma. Eles sabem que é uma matéria porque é resultante da subdivisão da matéria. E a única coisa que eles podem dizer é que essa matéria é uma vibração. É a única maneira que eles têm de identificar. E outra coisa, não tem peso para desconstruir que toda matéria tem um peso. Não tem peso, não tem nome. E a única maneira de identificar é que é a partícula subdividida dessa matéria. Se chama vibração. Vamos para a Bíblia. No princípio era o Verbo. E o Verbo deu forma a toda a matéria. Deus, com o poder da sua palavra, trouxe à existência tudo o que existe e que outrora não existia.
Em um culto existem poder nas tuas palavras. Adore. Mas não vem aqui adorar assim, não. Não. Abre a boca e dá glória, 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 glória. Está doente, glória, glória, glória. Está com dívidas, glória, 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 glória. Está preocupado se vai passar de ano na matéria, na escola, glória, 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 glória. Não recebeu o salário, glória, 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 glória. Dá glória, dá glória. Coloca-se de pé em nome de Jesus, dando glória, dando glória, dando glória, dando glória. Chama por Ele, diga assim: Senhor, manifesta a Tua presença neste lugar, manifesta a Tua glória neste lugar. Eu profetizo, seja cheio do Espírito Santo. Eu profetizo, seja curado para servir. Eu profetizo, receba dons espirituais para fazer missão. Eu profetizo que o Senhor vai abrir porta de emprego para que você faça missão. Eu profetizo que Deus vai tirar o teu emprego para você fazer missão. Eu não sei se Ele vai te dar emprego para fazer missão, ou se Ele vai tirar o emprego para fazer missão. Não sei como Ele vai trabalhar. A única coisa que eu sei é que em um culto verdadeiro eu dou glória, 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 glória. Seja cheio, seja renovado, seja avivado. Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui. Ele está aqui, sinta a sua presença, sinta a sua presença, sinta a sua presença. Ele está aqui, porque este pode ser o último culto. Pastor Santos Soares. Aleluia. A missão de Jesus. O que é a missão? A missão da igreja é dar continuidade à missão de Cristo. Ele disse assim: eu vim a este mundo para desfazer as obras de Satanás. Aí alguém entra agora, alguém chegou agora e diz assim: ó, eu não preciso ir para o culto. Deus falou comigo. Mulher, prepara as roupas, prepara tudo, porque nós vamos ali. Ó, aonde, meu filho? Vamos fazer missão que Deus mandou. Deus mandou, foi? E você não foi para o culto primeiro, não, foi? A ordem foi clara: estejais reunidos no culto. Estejais reunidos no culto. Em oração na palavra, em oração na palavra, em oração na palavra, em oração e na palavra, até que do alto sejais revestidos de poder, e então podereis ser enviados a todo mundo, pregando o evangelho a toda criatura. Primeiro é culto. E outra coisa, sinto informar aos meus queridos internautas, não é a mesma coisa de estar aqui no culto. Só para concluir e já entregar o microfone, eu estava em casa com a minha esposa assistindo a última reunião antes de hoje dos obreiros aqui,
Quando o pastor Abraham Robson Ferreira chamou todos à frente para orar, interceder, eu comecei a sentir no quarto um cheiro agradável de perfume. E eu perguntei: Lide, está sentindo esse cheiro de perfume? Ela: sim, eu estou sentindo esse cheiro de perfume suave e agradável. Meus queridos irmãos internautas, em casa é só cheiro, mas aqui eu toco no altar, eu toco nesta glória, e esta glória me toca. Aleluia! Vem para o culto você também, Deus te abençoe.